Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos mergulhar fundo num tema que despenca em prova: a competência e a qualificação no registro de títulos e documentos, o famoso RTD, e como a Lei 14.382 de 2022 simplesmente virou o jogo. É uma verdadeira revolução, e entender isso é crucial. E para começar, vamos direto ao ponto com a situação super prática. Imagina só, você tem um contrato, um único contrato, mas com devedores espalhados pelo Brasil. Um em Manaus, outro no Rio, outro em Florianópolis. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Antes dessa lei, eu precisaria registrar esse mesmo contrato em cada uma dessas cidades? A resposta para isso, pessoal, já mostra o tamanho da mudança que a gente vai discutir aqui. Pois é, antes da simplificação, a gente vivia num verdadeiro labirinto. Era um sistema que parecia feito para complicar, sabe? Gerava uma complexidade, uns custos, umas barreiras que, sinceramente, não faziam o menor sentido, ainda mais num país continental como o nosso. Exatamente. A regra que valia era a da cumulatividade. Parece nome de doença, né? E na prática quase era. Significava que, para um contrato valer contra todo mundo, ele tinha que ser registrado no domicílio de cada uma das partes. Imagina o custo disso. E o tempo? Era um freio de mão puxado na agilidade dos negócios e na concessão de crédito no Brasil. Um verdadeiro pesadelo logístico e financeiro. Mas aí, para nossa sorte, veio a lei do SERP, e ela não veio para remendar, veio para mudar o jogo completamente. Ela trouxe uma lógica de inteligência, de eficiência, acabou com aquela história de múltiplos registros e colocou no lugar uma regra de competência territorial muito mais lógica. E olha só como ficou simples. Se está todo mundo na mesma comarca, sem mistério, registra ali mesmo. Agora, a grande virada, o pulo do gato, está na segunda linha. Se as partes estão em comarcas diferentes, basta registrar no domicílio de apenas um dos devedores. Isso mesmo, um único registro, feito de forma estratégica, agora tem eficácia no Brasil inteiro. É sensacional. É isso, esse quadro resume perfeitamente o salto que a gente deu. A gente saiu de um sistema caro, lento, burocrático para um modelo enxuto, econômico e eficiente. E não é só sobre economizar dinheiro, viu? Centralizar o registro num lugar só aumenta a segurança jurídica. Fica muito mais fácil consultar, provar o ato. Enfim, a vida de todo mundo ficou mais fácil. Ok, então a gente já entendeu onde registrar. Simplificou, e muito. Mas a lei não parou por aí. Ela também mudou uma coisa importantíssima: a partir de quando esse registro passa a valer para todo mundo, ou seja, a ter efeito contra terceiros. E aqui tem outro ponto de virada que exige muita, mas muita atenção. Pode anotar com caneta vermelha: acabou a retroatividade. Lembra daquela regra antiga que dizia que, se você registrasse em até 20 dias da assinatura do documento, os efeitos retroagiam? Esquece, isso não existe mais. A regra agora é cristalina. A eficácia é para frente, ex nunc. Vale a partir da data em que o carimbo do protocolo bate no balcão do cartório. A prioridade é imediata e ponto final. Certo, já sabemos onde e quando registrar. Mas tem uma terceira pergunta fundamental: o que pode ser registrado? E é aqui que a gente entra num conceito-chave que o professor Lessa sempre bate na tecla: o papel do registrador como um verdadeiro filtro, um guardião da legalidade. É o que a gente chama de qualificação registral. Exato, qualificação registral não é só bater um carimbo. É uma análise profunda, técnica, criteriosa. O oficial de registro tem o dever, que é só dele, de verificar se aquele documento atende a todos os requisitos da lei e, principalmente, se o conteúdo dele não é ilegal. É um filtro indispensável para garantir a segurança de todo o sistema. E o processo é muito bem definido, né? Primeiro, o documento é apresentado e protocolado. Só isso já garante a prioridade. Depois, vem a análise, a qualificação. Se estiver tudo nos conformes, ótimo, ele é registrado. Se tiver alguma pendência, algum problema, o registrador emite o que a gente chama de nota devolutiva, explicando direitinho o que precisa ser corrigido. E essa frase, olha, ela diz tudo. O RTD não é um depósito, um arquivo morto onde você pode jogar qualquer papel para tentar dar uma aparência de legalidade a algo que é nulo ou ilícito. Não mesmo. O oficial tem esse papel ativo, ele é um fiscal da lei, zelando pela ordem jurídica e barrando o que não pode entrar. E agora, vamos para a parte que todo mundo adora: como isso cai na prova.
Com base nessas mudanças todas, existem alguns pontos que são um prato cheio para examinador, especialmente a FGV, criar aquelas famosas pegadinhas. Vamos focar nelas agora para ninguém cair em nenhuma armadilha. Primeiro ponto, um clássico de prova. A regra geral, que também veio com a nova lei, é que o registro no RTD dispensa o reconhecimento de firma. Uma baita simplificação. A lei basicamente diz, olha, quem está apresentando o documento é que se responsabiliza pela autenticidade das assinaturas. Mas e sempre tem um mais, né? Atenção máxima aqui, porque é aqui que o examinador te pega. Se o documento for um termo de quitação, ou seja, aquele papel que libera o devedor da dívida, e ele for apresentado em meio físico, em papel mesmo, aí a assinatura do credor precisa obrigatoriamente ter firma reconhecida. Grave isso. Quitação física exige firma reconhecida do credor. É a exceção que confirma a regra e que vale ouro na hora da prova. Outra dúvida muito comum que surgiu com o sistema eletrônico, o SERP. Poxa, se agora tudo é eletrônico, integrado, será que eu posso escolher registrar em qualquer cartório do Brasil? De repente procurar um que tenha as custas mais em conta, o famoso turismo registral? A resposta é um gigantesco não. A plataforma eletrônica é uma ferramenta, não uma carta branca para ignorar as regras de competência. Tentar registrar num cartório que não é o competente é uma prática vedada pelo CNJ chamada de concorrência predatória. E as consequências são gravíssimas. O registro perde eficácia contra terceiros e o oficial que aceitou fazer isso ainda pode responder por uma infração disciplinar. Ou seja, não vale a pena o risco. E para fechar essa parte de pegadinhas, vamos testar o filtro da legalidade. Pensa num contrato formalmente perfeito. Partes capazes, tudo assinado direitinho, mas o objeto do contrato é uma atividade ilegal, como, sei lá, a exploração de jogo do bicho. Esse contrato pode ser registrado no RTD para garantir alguma coisa? De novo, a resposta é não. E não é uma escolha, uma faculdade do oficial. É um dever. O artigo 156 da Lei de Registros Públicos é claríssimo. O registrador deve recusar documentos com conteúdo ilícito ou imoral. O registro público, como bem destaca o professor Lessa, não pode ser cúmplice de atos contrários à lei. Simples assim. Então, para a gente amarrar tudo, vamos revisar os 3 pontos de ouro da Lei 14.382 para o RTD. Primeiro, registro único. Chega de múltiplos registros, basta um no domicílio de um dos devedores. Segundo, fim da retroatividade. Os efeitos valem da data do registro para frente. E terceiro, a regra é a dispensa de firma, mas com aquela exceção fundamental da quitação em meio físico. Memorize isso e o sucesso é certo. E para nossa reflexão final, fica essa provocação. Depois de tudo que a gente viu, qual é o papel do registrador hoje? Ele é só um arquivista de luxo, um carimbador de papéis? Ou ele é, de fato, um guardião indispensável da legalidade e da segurança jurídica? A lei nova deixa bem claro qual é a resposta, né? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!